Olá, este é o Literatura Miojo e hoje a gente vai falar sobre o livro 6 de A República, de Platão. É uma obra, assim, gigante, né? São 10 livros no total, mas hoje o nosso foco vai ser mergulhar a fundo nesse sexto livro. Vamos tentar entender as ideias do Platão sobre quem deveria governar e qual o conhecimento essencial para isso. Exato. O livro 6 ele aprofunda muito a figura do filósofo. Platão vai argumentar por que, apesar de ser o mais apto para governar, ele é bom, muitas vezes incompreendido, sabe? E até corrompido pela sociedade. A gente vai investigar quem é esse filósofo de verdade e qual o objeto máximo do conhecimento dele. Certo, então, quem é esse filósofo ideal que o Platão descreve? Não é só alguém que, tipo, gosta de pensar de vez em quando, né? Não, definitivamente não. Para Platão, o filósofo de verdade precisa ter umas qualidades bem raras, viu? Amor pela verdade acima de tudo, assim, odiar a mentira, um desejo de conhecer o ser na totalidade e mais, temperança, coragem, grandeza de alma, facilidade para aprender, boa memória. Nossa, parece quase a receita para uma pessoa perfeita. Mas então por que essas pessoas tão raras, tão qualificadas, raramente chegam ao poder? Ou porque são vistas como inúteis? Pois é. Platão usa aquela alegoria famosa, a do navio, para explicar isso. Imagina um navio. O capitão, que seria o povo, é forte, mas meio surdo, enxerga mal e não entende muito de navegação. Ok. Aí os marinheiros, que são os políticos, ficam disputando o controle, sabe? Tentando agradar o capitão ou forçando a barra, mas sem entender de verdade a arte de navegar. E o filósofo? Onde ele entra aí? Ele é o verdadeiro navegador. É o único que estuda o tempo, os astros, as estações, enfim, o que é preciso para pilotar o navio de verdade. Só que, para os outros, ele parece um inútil, né? Alguém que fica só olhando para as estrelas. Hum, A sociedade com essa tripulação não entende e nem valoriza o conhecimento dele, porque não é algo imediatamente prático, digamos assim. entendi. Mas essa imagem não corre o risco de ser um pouco idealista demais? Quer dizer, esse navegador não precisaria também saber como convencer a tripulação, o capitão, de que ele sabe o que faz? É uma ótima questão. A alegoria foca mais na aptidão pelo conhecimento, né? Mas Platão reconhece sim essa dificuldade. E o pior, ele diz que, mesmo essas naturezas raras, com potencial para a filosofia, muitas vezes se perdem no caminho. Se perdem? Como assim? E irônico, né? As próprias qualidades que o tornariam um bom filósofo, a inteligência, a coragem, até o carisma, acabam atraindo a atenção da sociedade. E a sociedade tenta desviar essa pessoa para coisas que ela valoriza mais, tipo beleza, riqueza, poder. Ah, os bens que ele menciona. Isso. E Platão culpa muito os sofistas também e a própria opinião pública. Ele diz que a sociedade funciona como um grande sofista, que molda ou destrói esses potenciais filósofos. Poucos conseguem resistir a essa pressão toda. Que coisa! Então, as qualidades que habilitam são as que podem corromper. Mas, se algum filósofo consegue resistir a tudo isso, o que ele busca? Qual é esse conhecimento fundamental, o objetivo final? Ele busca o que Platão chama de ideia do bem. Para ele, é a forma mais alta de conhecimento. É a fonte de toda a realidade, da verdade, da inteligibilidade. Ele compara com o sol, sabe? Assim como o sol ilumina o mundo que a gente vê, a ideia do bem ilumina o mundo das ideias, o mundo inteligível. Sem entender o bem, todo o outro conhecimento fica incompleto, meio no escuro. Uau, isso soa bem elevado, quase místico. Como é que Platão diferencia isso de, sei lá, uma crença religiosa? É algo só intelectual? É um ponto-chave. Embora tenha essa dimensão quase transcendental, o caminho para o bem, para Platão, é fundamentalmente racional e intelectual. Exige uma educação filosófica muito rigorosa. Começa com matemática, geometria, astronomia. Para treinar a mente para o abstrato, imagino. Exatamente. Para ir além do que os sentidos mostram. E o ponto mais alto dessa educação é a dialética. A dialética seria a chave final, então. Sim, para Platão a dialética é o método filosófico por excelência. É a arte do diálogo, do questionamento rigoroso que permite à alma subir, sabe? Entender as essências das coisas, as formas, até finalmente chegar na visão da ideia do bem. É uma jornada intelectual bem longa
e difícil. É fascinante pensar que, para Platão, a cidade ideal dependeria desses indivíduos tão raros que completam essa jornada toda até a ideia do bem. É uma busca pela excelência máxima na liderança, né? Sem dúvida. E isso deixa a gente com aquela pergunta crucial que ecoa até hoje. Se a própria sociedade tende a corromper ou marginalizar justamente quem seria mais capaz de governar com sabedoria, como é que a gente poderia realizar esse ideal? Como quebrar esse ciclo? Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.